E foi o próprio Jesus Cristo que diz: sem mim nada podereis fazer. Quando ele fala sem mim nada podereis fazer, de maneira que ele, como se fosse o próprio neutro. Ora, aqui temos um exemplo aqui, ó, de uma tomada. E a mentira é tão grande que aqui temos o positivo e o negativo. Mas sendo na verdade o negativo, eles colocaram de negativo. Mas o negativo na verdade não é negativo, ele é apenas neutro. E o Senhor Jesus, o primeiro, foi o único capaz de, o próprio Deus, capaz de trazer o equilíbrio entre o bem e o mal, o perfeito equilíbrio entre o bem e o mal. E aí o neutro. Nada se sustém sem o neutro, que eles batizaram agora, deram o nome de negativo, mas na verdade não é negativo, porque se for analisar, o negativo é como se fosse o mal, e o positivo como se fosse o bem e o mal. O perfeito equilíbrio entre o bem e o mal, o que sustenta um equilíbrio. E sem o neutro, que eles inventaram aquela ficção lá, o Ultron, mas não, nêutron, neutron, o trono neutro, a restauração da glória de Deus, o trono do pavão, maravilhosamente. Ele disse: sem mim nada podereis fazer. E é tanta mentira, mas são mentiras que nos traz algum benefício, né? E de uma certa forma é relevante, né? Da gente suportar e ainda traz um entendimento ainda, tudo explicado, a ciência tem explicado algumas coisas, isso é maravilhoso. E reza a lenda de que os filhos do dragão, ou os filhos do Deus, tendo ali aquele cavalo Pégasus com asas maravilhoso, tendo também uma sereia com asas de anjo e aquelas outras criaturas distintas que foram tão exploradas a sua magia e que o Senhor Deus tem trazido restauração, de maneira que não há dúvida do que tudo que Deus faz dura para sempre e tudo pertence a Ele. E o povo, ao tanto explorar de todas estas coisas, conscientemente e inconscientemente, tem de uma certa forma precipitado em julgar determinadas coisas que nem mesmo tem conhecimento. Olha, quando se fala que antigamente havia, não se sabiam que pensavam-se que a luz do sol do dia era a luz, como diz na palavra, chamou Deus o dia luz e chamou Deus a noite trevas. Aí veja bem a grande pegadinha. Os primeiros homens estudiosos, até mesmo os caldeus, com toda a sua avançadas técnicas de astrologia, numerologia, sei lá o que, misticismo e ocultismo, pensavam que o dia era uma coisa, verdadeiramente é um ciclo de horas o dia. E imaginavam que a noite verdadeiramente era trevas. E não sabiam eles que a lua é apenas a reflexão da luz do sol, isto fora do planeta Terra, com a sua proporção e densidade, porção e proporção, sua medida. E a palavra também diz que até mesmo as estrelas têm a sua proporção e o seu grau de luminosidade. Dependendo do seu alcance, quanto mais longe, mais
difícil de se chegar à luz e ao alcance. Quanto mais perto, mais visível e perceptível é. E eles caíram nessa grande contradição, fazendo pactos, coisas do escuro nas trevas, não sabendo que o mesmo sol que reina de dia eternamente está brilhando, iluminando, e a luz que reflete na lua é a luz do sol, só que com densidade menor, as partículas do ar. Coisa maravilhosamente terrível. E algo que me degustou o sentido e a atenção foi justamente os elementos da cadeia periódica que ainda estão incompletos, não existe um 100%, não existe, que ainda existe metais e matérias fora do planeta, no espaço, que ainda não foram descobridos, mas já se tem a exclamação de que verdadeiramente existe. E aí vem toda aquela família maravilhosa que é o átomo, o próton, os elétrons e o nêutron. E nada se sustenta se não tiver toda essa junção, todo esse conjunto, na verdade. Isso tudo Deus criou. E tudo pertence a Ele, porque a palavra diz também que Ele é o único Deus, Ele é o Deus dos deuses, e dentre todos os Elohims, de todos os deuses, o Senhor está assentado no conselho dos deuses. E Ele é o único que quando Ele ajunta todos os elementos, quer ar, quer fogo, quer água, quer terra, e Deus sabe lá o que existe, que nós não temos nem confirmação e percepção de que existe. É o único que se apresenta, os únicos que se apresentam na ordem dele. Nenhum outro ser tem esse poder de reunir todos esses elementos e eles também não obedecem. Agora, o que aconteceu, a grande enganação, foi que alguns outros deuses com D minúsculo foi dada uma oportunidade ali de um fôlego que eles achavam estar no poder com um determinado movimento de translação da Terra, o eixo da rotação, e eles foram enganados achando que estava com todo o poder, sendo que na verdade era apenas um fôlego, uma espécie de um ar que os preenchia. E aí quando eles imaginavam estar no auge, no topo, foram desiludidos, porque a força os abandonaram terrivelmente. E não é diferente modo do ser humano. O ser humano, quando enche o seu ego, o seu eu, e acaba iludindo a si mesmo, infelizmente. Então, a experiência que me veio da visão foi o seguinte: veio toda essas coisas, não sei se é micróbio, se é, mas uma coisa muito forte, mas não era simplesmente partículas ou coisa, eram dimensões. Lá estava uma dimensão escarlate, como se fora o universo, com aqueles pinguinhos assim dourados, assim, parecendo aquela cor dos neurônios lá do cérebro, uma coisa terrivelmente, porém lá estava o infinito, como se fosse uma coisa assim de mistério. Universo. E depois veio também aquela dimensão de Roma, que era um fogo assim meio avermelhado com amarelo assim, umas coisinhas assim salpicadas. E nisso tinha vindo também uma espécie de uma água viva assim meio que azulada, transparecendo assim como se fosse a alma. E também uma outra dimensão com as coisinhas assim parecendo couro de cobra assim, branco e verde fluorescente, mas não um fluorescente assim exclamativo, acentuado, um verde quase que um verde limão assim, mais claro. E veio todas essas coisas que já existiu no passado e que existe no presente e que existirá no futuro, como se for um processo de aperfeiçoamento, de evolução.
E aí veio como se fosse uma enganação de não extrema unção, mas porém uma espécie de hiper unção, e entrou dentro de mim, mesmo eu sendo selado, entrou. Só que e eu senti aquela densidade, aquela uma virtude, magnitude terrível, maravilhosamente. Veio, mas porém estes elementos como se fosse alguma coisa assim do anticristo ou do falso profeta, e aí aconteceu que a minha alma, ela ficou meio que de fora. E aí foi me dada a escolha, se eu queria todo esse poder, essa coisa aí ou a minha alma. Aí eu falei, olha, e eles naquela coisa, opa, vai começar a diversão, como se for uma montanha russa, um parque de diversão, uma roda gigante, um algo assim, muito divertido. Eles ali vibrando. E aí, infelizmente, eu falei, olha, senhores meus, com licença. E não quis. E aí, preferi ficar com minha alma. Mas só que quando vem esse sentido aí maravilhoso, é de que verdadeiramente sem escolher e sem ter consciência, já tenho parte nisso. Já fui pego, como se diz, já fui. Isso é propósito, desígnio do Senhor. E eu tenho vigiado e orado e repreendido para não ser usado para o mal. Para que tal mal, não venha sobre todos nós, de tamanhas enganações, que o Senhor já me alertara antes, para levar a boa nova do Evangelho, exortar os irmãos, exortar, pedir um momento de reflexão, um momento de plenitude e ternura. Isso é maravilhoso para mim, isso já é o meu galardão, a minha recompensa.